O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, disse: enquanto houver bambu, lá vai flecha. Shaul Paulo disse na carta à igreja que estava em Filipe, a congregação de ajuntamento de sábios, olha aí a capa: defesa do evangelho por amor, embora outros lutem pelo evangelho por interesse, por terceiro poder. Nós lutamos pela boa pirâmide, terceiro poder do bem, isto é, se eu tenho alguma coisa, se sou alguma coisa, se posso alguma coisa, posso, tenho e sou para o meu próximo. E para o meu próximo é o mesmo que para o Criador. Meu vídeo Matemática de Deus, Deus não é invisível. Ei. Em 2012 nem existia o termo desigrejados. Em 2010 esse termo foi criado pelo reverendo Augustus Nicodemos, mas não existia esse termo. Ele popularizou no final de 2012. Hoje, se você colocar na Google, que é o maior mecanismo de pesquisa do mundo, a palavra desigrejado ou desigrejados, você vai encontrar aproximadamente 90 mil referências, 90 mil backlinks, 90 mil resultados. Todo dia, se você colocar tempo na pesquisa, últimas 24 horas, todo dia tem pastor, pregação, culto, livro, palestra sobre nós, seja de pesquisador, de historiador, entrevista e tudo mais. A entrevista que eu dei para a professora Salma Ferraz vai ser publicada na conceituada revista História das Religiões em breve. Ela é uma revista, se não me engano, trimestral ou quadrimestral, por isso que está demorando. Mas então, seja pelos teólogos que querem entrevistar e saber, seja pelos pastores que querem refutar e não perder rebanho, eu coloquei no título aí: Akel versus Casa Publicadoras das Assembleias de Deus, Akel versus CPAD. Mas eu vou refutar também outro colunista da CPAD, que eu já refutei outras vezes aqui, que é o Ciro Sanches, que também nos citou. E cada vez que nos citarem, lá vai flecha, porque bambu não falta. O Claudionor de Andrade, eu coloquei aí: esses pastores todos, eles não conhecem o fenômeno desigrejados. O Claudionor de Andrade é consultor teológico da CPAD. O que o terceiro poder faz com o homem? O sistema chegou a criar, além de tantos amontoamentos de doutores, isso era um problema lá daquele tempo, mas recorrente agora, retroativo. Eles chegaram a criar até mesmo, como diz Tiago 2, a Casa de Letras, Emílio Conde. Para que os salvos precisam ter uma casa de letras? Teólogo, conferencista, comentarista, é sempre assim, best-seller, isso e aquilo, vendedor de livros e tal e tal. Muito conceituado, muito respeitado, me lembro, desde o tempo que nasci, em EBDs, em escolas dominicais, muito conceituado, sempre foi. Quando eu era pequenininho de nada, eu já escutava os nomes Emílio Conde e Claudionor de Andrade. Ele é membro da Casa de Letras do Emílio Conde, aquele que eu refutei da Harpa Cristã desde 2012, que era o único que sabia falar inglês. E mentiram na Harpa Cristã colocando a autoria para o PLM Paulo Levas Macalão, quando na verdade Paulo Levas Macalão não sabia nem o português. Era o Emílio Conde que tinha traduzido, mas quem levou a fama foi o outro das músicas plagiadas de seculares. E por falar em plagiadas, aqui vai uma questão interessante. Rafa, tá assistindo aí? Você sabe que a gente está cantando as músicas do Roberto Carlos em nossas reuniões? A gente canta, eu falei para Rafa, 33% cristã, 33% com letra que respeite a verdade. 33% secular e 33% composição orgânica nossa.
E cantando uma música do Roberto Carlos, muito conhecida, vocês sabem, é preciso saber viver. Uma letra extraordinária, bem e mal, ambiguidade e tal. Perceba como é que a música começa. E o contrabaixo, eu tô ali tocando, ela só vai descendo semitom por semitom. Se você perguntar para um assembleiano ou para um pentecostal sobre essa música, eles vão dizer: música do diabo, música do mal, é da carne, é pecado, é erro, é isso, é aquilo. Alguns não vão dizer, mas a cúpula vai dizer para você não cantar isso. Não pode cantar no culto, templo. Isso não é bom. Teu corpo é templo do Espírito Santo, não canta isso aí. Acontece que daí vem uma artista gospel e canta assim. Como é que é? Vou ver se eu lembro agora. Ou pode até ficar maluco. Quem chora pra Deus tem resposta. Aí mudaram só o coro, a melodia, porque o plágio é assim. A característica do plágio, copia, não é? Alguns tons muito parecidos, depois disfarça no coro. Aí cantar essa lá no culto pode. Quem chora pra Deus tem resposta, que ele não suporta. Não posso nem cantar muito aqui, senão o robô da Google identifica, daqui a pouco dá direitos autorais. Tá entendendo? Quem conhece essa música gospel? Quem chora pra Deus. Aí o pessoal cantando em língua estranha. Ah, caramba. Dê resposta, porque ele não suporta ver a lágrima do crente não agir. Oh. Quem chora pra Deus. Ei! Plágio da música do Roberto Carlos. Aí a outra não pode cantar, mas plagiar em nome do Espírito Santo pode. A mesma caída. Só que o coro mudou um pouco. Palhaçada. Tô falando isso aqui para te evoluir. Isso aqui não é essa música que faz isso. Quase todas fazem isso. A começar pelas tradicionais. Então tô fazendo para você evoluir, cidadão. Olha a incoerência. Aí você tá me assistindo agora e dizendo, tá, mas como é que eu vou saber que você tá certo, que isso aqui tá certo? Eu sempre digo, disse nas reuniões, o nosso nome, o nome do Lume, o nome da Sofia, do amor à sabedoria, filosofia, do amor à sabedoria é coerência. Para ter discernimento e saber que estamos certos, a origem, o gênesis das coisas tem que ir até o final, do alfa ao ômega. O alfa tem que ser retilíneo, uniforme, equilátero, até o final. Equânime, equânime, isso é equi. Isso aqui tudo é equi. A unidade perpassa por cada vez menos oscilação. Cada vez menos oscilação nas frequências. A origem de uma coisa, de um assunto, de uma ideia, de uma doutrina, de uma filosofia, tem que ser coerente até o final. Aí eu te pergunto, que coerência tem proibir uma música que eles dizem que é do mal? Ir lá e cantar e falar em línguas e se encher do Espírito Santo com uma música plagiada do mal. Que coerência tem? Vocês vivem uma loucura. Entenderam? Só para salientar. Vamos lá. Diz o intitulado Cláudio Honor, mestre de Andrade. A primeira vez que ouvi falar dos desigrejados, fiquei um pouco confuso. Ou seja, eles não sabem o que se trata o fenômeno desigrejados. Eu disse para vocês que o IBGE em 2010 descobriu que tinham de 4 a 6 milhões de pessoas fora dos templos religiosos evangélicos. E eles chamaram isso de evangélicos não praticantes, assim como existem os católicos não praticantes.
E eles chamaram isso de evangélicos sem denominação, ou não determinados, sem descrição. Não existia o termo desigrejado. Aí depois popularizou, como já contei. Onde é que eu quero chegar? Esse número hoje, segundo a Folha de São Paulo, isto é, Wikipédia, segundo tudo isso, nós estamos num número aproximado de 15 milhões, porque não tem orçamento, o Brasil está quebrado, só tem condições do IBGE fazer a próxima pesquisa em 2020. Até lá já vão ter mais de 20 milhões. Então os pastores não sabem disso, porque a alta cúpula não fala disso. E embora o Cláudio Nor faça parte dessa alta cúpula, ele não é esses pastorzinhos de meia tigela, não. Ele e o Ciro Sanches fazem parte da alta cúpula. Mas embora ele faça parte da alta... Ele é lá da vanguarda. Você está entendendo? Eles têm um histórico como Antônio Gilberto, um conhecimento, mas eles não têm dinâmica. Como eu disse há pouco, uma geração de universitários, coloca 30 jovens universitários e coloca um pastor desse no centro. Leva uma surra. Porque a única coisa que eles sabem é o mesmo de sempre. É se preparar para responder o credo da Assembleia de Deus, os dogmas da Assembleia de Deus, os costumes da Assembleia de Deus. Então eles se preparam, porque todo homem é limitado, todo homem em sua memória é limitado, ele se prepara para responder isso, apenas isso, mais nada. Se falar de holograma, ele nem sabe o que é. Ele fala de física quântica, ele nem sabe o que é. E o mundo evolui. É cientologia, é Bahá'í, é esoterismo. É tudo isso. E sabe o que esses homens sabem? Não sabem nada disso. Nem se interessam em saber, ainda mais quando é pentecostal. Então eles não têm ideia do que seja o fenômeno desigrejados. Mas até que, enfim, chegou ao conhecimento do Cláudio Nor de Andrade esse assunto. Aí ele diz, fiquei confuso, de início supus tratar-se dos sem igreja. Afinal, há milhões de pessoas que ainda não foram alcançados pelo Evangelho. É só abrir a cortina da janela 1040 para visualizar povos, nações e tribos que suspiram por Deus. Veja meu vídeo Ide, Indo ou Já Foram. Coloca assim na Google, Ide, Indo ou Já Foram. Assista lá, você vai entender esse assunto. Eu tenho que terminar rápido aqui, que eu vou receber visitas daqui a pouco. Vai ter uma festa em Santa Catarina amanhã. Em seguida pensei num outro grupo, os sem templo, pois existem muitas comunidades cristãs, principalmente nas regiões ribeirinhas e nas caatingas, que lutam com dificuldades ingentes para construir seus locais de adoração. Resolvi então aprofundar-me no assunto, fui ao computador, acionei o Google e digitei desigrejados. Os sites vieram-me às dezenas. Até aquele dia não sabia que os desigrejados já eram um fenômeno. Tive, porém, dificuldades para atinar-lhes com a origem. Onde surgiu essa gente? No Brasil? Nos Estados Unidos? Como as informações eram desencontradas, achei por bem deixá-las de lado e concentrar-me no problema em si. Descobri depois de alguma pesquisa que os desigrejados compõem um grupo enorme de evangélicos que, decepcionados com a igreja, alegam servir apenas a Cristo. Eles têm inclusive uma confissão de fé. Jesus sim, igreja não. Eu desconheço isso, mas devem ter feito sim em algum lugar. Porque tem os desigrejados de fato que eu digo para vocês são piores que o sistema. Lembrei-me em seguida de que em Corinto também havia um grupo de desigrejados. E eles diziam pertencer apenas a Cristo. Havia os que tinham predileção por Pedro, os que estavam com Paulo, Apolo e os de Cristo. E os de Cristo eram desigrejados. Eu vou terminar por aqui, não vai dar tempo de refutar Ciro Sanches hoje, eu deixo para a semana que vem, porque eu vou receber visitas. Preste atenção. Vamos lá. Eu não vou nem escrutinar aqui porque não dá tempo. Mas é impressionante, olha. Eu vou colocar aqui só rapidinho.
A divisão que nós vemos na carta à igreja de Corinto, viu, Cláudio Honor de Andrade, e a todos quantos interessar, era dada por Pedro. Por quê? Jerusalém. Por quê? Legalismo. Vocês sabem, Paulo teve que refutar Pedro diante de todos. Vocês sabem, Pedro não evoluiu. Jesus disse: enviarei Consolador para guiar em toda verdade. Demorou 14 anos, de 14 a 20 anos, como eu falei no curso Desteologizando. Porque demorou muito tempo até o lençol descer, até Pedrão entender a salvação dos gentios, até Pedrão entender Atos 15, até Paulo vir para o Evangelho, Atos 9, amadurecer, ser respeitado, porque ele demorou muitos anos para ser respeitado. Você vê isso em 1 Coríntios 9, ele não era respeitado. É quando ele resistiu, eles, Gálatas 2, aí a gente vê a mudança. E Paulo está citando para Corinto, que era uma eclésia, uma congregação, um ajuntamento de pessoas que estava se apartando, se desviando do propósito orgânico original, que é se reunir para amor, mas eles faziam uma ceia de acepção de pessoas, 1 Coríntios 11, que era para usar os dons como antídoto de Gênesis 11, idiomas. Mas eles estavam falando nas reuniões, atrapalhando as reuniões, e as reuniões deles eram uma bagunça, 1 Coríntios 12, 14, eles não tinham amor, 1 Coríntios 13, eles não sabiam fazer coletas, 1 Coríntios 16. Eles julgavam Paulo, 1 Coríntios 9. Então Paulo diz, vocês são carnais, porque a evolução perpassa pela unidade, pelo eque. Suportar uns aos outros em amor é o maior conhecimento, escrevi lá no nosso Facebook. Mas eles estavam divididos em ideologias. Sabe onde é que tem divisão? Onde tiver homem, onde tiver terceiro poder. Tem divisão no sistema cristão, tem divisão no sistema judaico, tem divisão de raciocínio em todos os sistemas, em todas as agremiações da terra. Porque Deus fez os homens diferentes. A Assembleia de Deus, por exemplo, Cláudio Honor, você sabe, é a mais dividida de todas da América. A que mais se multifacetou. Os desigrejados, por sua vez, são muito divididos. Quantas vezes eu quis ajuntar Caio Fábio, quantas vezes eu quis chamar eles, Mário Persona, mas cada um anda por si. E temos visões diferentes sobre muitas coisas. Eles ainda são místicos, eles ainda defendem arrebatamento, eu não. Eles não têm visão sobre sabedoria e visão, eles não têm visão sobre desmaterializando, desmistificando, mas tudo bem, cada um tem sua missão. Eu entendo isso. Agora, nós não queremos ganhar eles, nem julgamos eles. Vocês não. Um ancião da congregação cristã é respeitado na Assembleia de Deus? Não. Ele tem voz aí? Não. Se vier da Assembleia de Deus do Malafaia para a tua, Belém, Missões, não tem voz. Vai ter que passar por um crivo de 2, 3, 4, 5 anos. E vai ser sempre olhado, vai visto como alguém secundário. Então, isso é um problema de vocês. O fragmentarismo é um problema de vocês, não nosso. Se a carta como referência serve para alguém, serve para vocês. Vocês que são carnais, divididos. Isso aqui é EC, unidade. Os desigrejados são divididos, é verdade, individualizados. Nunca, primeiro veio a divisão através da Bíblia. Por que a Igreja Católica é unida? Apesar que também tem divisões ideológicas, mas todos vinculados à mãe, matriz, Vaticano. Por quê? Porque eles não interpretam a Bíblia. Veja meu vídeo, a Bíblia não é sagrada. Veja meu vídeo, a Bíblia não foi escrita para nós. Esse livro divide pessoas. Foi colocado, foi feito, como diz o padre Paulo Ricardo, foi colocado um zíper jogado na mão de vocês. E você, com o seu tordo doutrinário teológico, se divide em opiniões até hoje porque querem interpretar a Bíblia. Não pela coerência, mas pela teologia que é católica. Olha só que ironia. Não vai dar tempo de refutar muita coisa, eu estou encerrando, mas eu só quero dizer para você o seguinte. Você que está me assistindo, que é do sistema, é por você que eu fiz esse vídeo.
procurando pessoas que desejam evoluir. Se você é uma pessoa de luz, você vai evoluir. Escute o que eu vou lhe dizer para encerrar. O Claudionor de Andrade e a todos quantos vão começar esse trabalho de refutação e enfrentamento aos desigrejados. Existem os desigrejados que depois do fragmentarismo denominacional criaram o maior fragmentarismo partidarismo da história, que é a expressão eu sou a igreja. Ninguém é igreja sozinho. Mas existem grupos como o do Caio Fábio, como o meu, como o do Mário Persona e tantos outros, que diferentes ideologias secundárias se reúnem no mundo inteiro para trabalhar. Até porque essa é a essência da existência da salvação da fé. Essa é a prova, é o crivo da fé. É o contrato, fé no original, contrato até o fim. Muito bem. Até aí tudo bem. Agora você dizer que além dos que eram defensores, apologistas de Pedro, legalismo, melhor nós continuar na lei, não estou entendendo esse negócio aí. E depois os que defendiam Paulo e Apolo e os que diziam de Cristo, dizer que são desigrejados. Primeiro, você sabe, Constantino é que criou o cristianismo que você professa. Lutero e Calvino, veja o testemunho deles, não sei se o senhor conhece, deve conhecer, ou talvez conheceu só o que a teologia lhe disse. Mas todos eles professam um cristianismo que não é o cristianismo original de Cristo. Que é o que o senhor professa. Porque é filho desse mesmo sistema. E mais, a raiz do problema do pentecostalismo, que o senhor também é filial de Seymour, da Rua Azusa, o que é ainda mais agravante. Agora voltando. A raiz de todos os problemas está lá atrás. Aqueles dias, pessoas defendiam Pedro, pessoas defendiam Apolo, pessoas defendiam Paulo. Na igreja de Corinto era um problema local, como todos os problemas da carta. O senhor sabe disso. Mas aqueles que eram de Cristo também se reuniam, mas não tinha tempo, porque o primeiro templo a ser construído não foi da Assembleia de Deus, não foi da Igreja Católica, foi de Constantino no quarto século. Aliás, um monastério do pai de Constantino um pouco antes. Mas fica assim na história. Veja lá, curso de Sistematizando Cronologia do Sistema Protestante. Eu fiz essa cronologia porque nunca ninguém fez uma cronologia do Sistema Protestante pagão. Só se faz do católico. É o que se aprende em teologia. Então escute. Olha a gravidade do problema. Por que aqueles eram de Cristo? Porque eles estavam perdidos, não eram desigrejados. Eles se reuniam com os outros. Mas nas reuniões eles se isolavam, como diz 1 Coríntios 11, acepção de pessoas. Existiam mesas separadas, não havia comunhão. Estava tendo partidarismo nas reuniões, grupinhos. Por quê? Porque a discussão que você tinha naquele momento, olha o retrato do momento, a Bíblia, os livros, as epístolas, as cartas, os capítulos são retratos de momento. Por isso que não é sagrada, é referência, não é sagrada. Não é literal. É figurado, é referência. Vocês fazem uma lambança, uma salada. E como é que pode ser um consultor doutrinário? Aquele é um retrato de momento. Eles estavam perdidos, eles não sabiam se ficavam com Pedro ainda na lei, aceitavam os gentios ou não aceitavam. Se eles, como gentios, tinham que se legalizar, ir para a lei, para o legalismo. Ou se eles ficavam com Apolo, com a eloquência, com a cultura grega, já que eles eram dessa cultura, amando a filosofia. Apolo era um filósofo cristão. Ou se eles ficavam com Paulo, que era aquele que outrora foi da lei, saiu da lei, e como cidadão romano do Oriente Médio, da Ásia e da Europa, credenciado para levar o evangelho para o mundo do ID, até 67, quando morreu, 68. Se ele estava certo, porque Jesus o chamou a caminho de Damasco, na Síria, será que é Paulo então? Aí eles ficavam perdidos. Por isso que Paulo escreveu uma carta para orientá-los, pastor, no sentido de metáfora, não de título, não de salário, não de cargo. Orientá-los, conduzi-los. Ó igreja de Corinto,
salvos, sábios e santos que se reúnem em Corinto, escutai-me. Vocês estão perdidos. Alguns de vocês estão com Pedro. Alguns de vocês estão com Apolo. Alguns de vocês estão comigo. O que representam esses três? Continuar na lei, ir para a graça ou ir para a filosofia. E existia um quarto grupo. Como a gente não sabe para onde ir, vamos ficar com Cristo. E você sabe que todos os quatro estavam errados. O texto em nenhum momento diz que os de Cristo eram os piores. Você disse isso no seu texto. E é assim que vocês fazem. Vocês deturpam as coisas para beneficiar a sua ideologia. É assim que vocês modificam as coisas, adulteram as coisas, como fazem com a Bíblia. O texto não diz isso. Os quatro estavam errados. Porque ficar só com Pedro era um erro. Jesus é quem chamou Paulo. Ficar só com Apolo era um erro. Jesus chamou Pedro e Paulo. Ficar só com Paulo é um erro, porque tem que abraçar Pedro, porque o próprio Paulo abraçou Pedro e Apolo. E ficar só com Cristo é um erro, porque Cristo é o cabeça de um corpo. E esse corpo inclui Pedro, Paulo e Apolo. Porque Deus é o Deus da filosofia, da lei da Torá e da graça. Que não anula a lei, mas que explica a lei, que faz sentido a lei, que mostra a imperfeição da lei. E o quanto que nós temos uma oportunidade, isso é graça, caris, uma porta aberta para sermos salvos agora. Então, olha a deturpação que ele fez sutilmente. Paulo usou essa expressão escolhida nos sinônimos dos tradutores. O senhor conhece um pouquinho de original, o senhor sabe. Sinônimo escolhido hoje para as Bíblias. Sutilmente. Com sutilezas, vãs filosofias, sofismas, axiologias. É isso que vocês têm feito. O senhor e nem ninguém que está me assistindo agora, pastores que me assistem, que vieram pelo título, não podem aceitar um evangelho comercializável. Um evangelho de clero. Um evangelho que é de Constantino, de Lutero, de Calvino, de Seymour e não de Cristo. Queira a filosofia de Apolo, queira a rigidez de Pedro, a graça de Paulo e o cabeça da igreja, Cristo. Amanhã festa em Santa Catarina, agora eu recebo visitas. Quarta-feira um programa especial sobre o número 13, quinta, sexta e segunda trilogia sobre o terceiro templo de Salomão. Revelação 1, 2, 3, pirâmide, 3 templos na história da humanidade. Boa noite e obrigado pela participação de todos.